Olá, a gente está aqui no 27º Congresso da AERP em Curitiba, se comemorando até 50 anos também da associação. É E a verdade. gente já tem uma primeira convidada do nosso bate-papo aqui, né, Daniel? Exatamente. Vamos falar um pouco de rádio, começar o dia falar de regionalismo, né? Então acho que é um papo que provavelmente a gente vai levar alguns. Não vamos levar uma hora, mas deveríamos, né? Se a gente for falar do doce de leite que ela Não, prometeu pra gente, exatamente. né, do café que ela prometeu pro Daniel, Pois brincadeira, é, né? pois Mas vamos é. lá. Marina Alves, gerente comercial do Sistema MPA de Comunicação, seja bem-vinda ao nosso bate-papo aqui, Obrigada. Marina. Muito obrigada, Cristiano, Daniel. Prazer estar com vocês. Prazer estar nesse evento tão importante para a radiodifusão brasileira, trazendo um pouquinho da minha experiência de rádio e principalmente trazendo boas notícias, né, sobre o meio que vem crescendo cada vez mais. A gente está cansado de ouvir da questão do. Eu já mesmo fui convidado para alguns velórios do rádio e nunca aconteceu. Né? E não vai acontecer. Não vai. Mas o desafio do rádio hoje, até o tema da palestra de vocês, foi da questão dos vários Brasis, até Sim. dentro do mesmo estado, né, Sim, Marina? sim. Acho que a gente tem um desafio muito grande, né, de primeiro mostrar o que é o rádio hoje em dia. Ele é muito. Esse rádio aí antigo, ele morreu mesmo. Sim, Sim. Mas ele se reinventou e ele cresceu de uma maneira que é até difícil explicar. Mas ele tem esse componente regional que eu e Tonico abordamos nessa palestra, que é essa conexão tão profunda que só o rádio sabe fazer enquanto meio de comunicação, e ele é uma autoridade local no meio. E a gente aposta muito nisso como a principal chave para esse renascimento do rádio e para o fortalecimento dele localmente, mas em um movimento que é bem semelhante nos diferentes cantos do Brasil, né? não, eu Sim. acho interessante porque a palestra de vocês abordaram vários pontos que para nós são extremamente sensíveis na hora da gente realmente fazer essa nossa educação como equipes comerciais e também profissionais de rádio, mas como também aí para sair catequizando, né, o mercado É. publicitário. Então você fala de regionalismo, das diferenças do Brasil, que realmente é uma mensagem que se você não respeitar isso não vai funcionar e depois coloca na conta do meio, Sim, né? sim, E tem outras questões que, por exemplo, tudo isso de usar os números. sim. Porque a gente tem muitos números bons, e a gente vê até quando a gente faz uma matéria relacionada a isso assunto do rádio, existe ainda mesmo uma desconfiança. Talvez a gente tenha realmente um dever de casa de trabalhar isso internamente e externamente, Sim, não? sim, eu acredito muito que essa educação, essa catequização, ela Aham, aconteça primeiro dentro das emissoras de rádio. perfeito. A gente lida com alguns profissionais, e aí não estou falando de idade ou de Uhum, tempo de casa, porque a gente tem muitos profissionais que vieram de tempos diferentes, mas se atualizaram. Mas a gente tem muitos profissionais que não procuraram se atualizar, não procuraram se modernizar e não acompanharam o meio. uhum. E eles jogam contra a gente. É Joga, verdade. Quando a gente vai joga. fazer uma defesa comercial, já aconteceu comigo, eu trabalho com Uhum. atendimento comercial, e aí eu já ouvi o meu anunciante falar que o meu locutor falou contra a rádio, falou: "Ah, mas não é assim mais, Aham. antigamente que era bom", a gente escuta muito isso, né, Sim. Ah, antigamente que era bom. saudosista? É, saudosista, essa nostalgia ruim, né, o Aham, rádio um dia eu falei isso numa palestra, eu tenho um slide aham. que eu coloco uma imagem de quando você pesquisa a palavra rádio no Google Imagens e só aparece aquela coisa vintage, aquela coisa Sim, sim. antiga. E aí eu fui a um evento da MIT, mostrei essa imagem, e aí um comunicador veio e falou pra mim, falou: "Olha, Marina, você precisa respeitar essa imagem do rádio, porque foi ela que trouxe a gente aqui". Eu falei: "Mas justamente, Uhum, é isso que eu tô fazendo, a gente precisa honrar toda a história que veio do rádio, a gente tem grandes comunicadores, os grandes sim. comunicadores da TV vieram do rádio, os grandes comunicadores locais, as autoridades locais, né, na nossa cidade, na nossa região vieram do rádio, a gente precisa respeitar essa história. Mas eu acho que faz parte disso você dar ao rádio a dimensão que ele tem hoje. O rádio Perfeito. hoje ele é eu falei isso mais cedo, né, ele é um universo de conteúdo local. Sim. Então, às vezes o comunicador ele não entende isso e ele vende uma imagem saudosista, antiga, que não bate com o que é hoje. O atendimento comercial, ele não tem aquilo ele não tem essa convicção para brigar pela verba publicitária, então ele acaba perdendo de uma maneira muito fácil. Aham. E aí, depois que esse trabalho vem sendo feito, e aí eu acho que o trabalho de vocês é essencial para isso, é um balizador para todas as emissoras de rádio do Brasil. Eu venho de rádio do interior,
é muito difícil para a gente ter números, então a gente tem que se apegar aos números, a gente tem que utilizá-los a nosso favor, porque a gente lida com um mercado que hoje olha para os números sem observar o contexto do local. Você vai planejar mídia, a pessoa quer saber o ROI, ela quer saber quanto ela vai vender de acordo com o que ela Sim. investiu em mídia. Nós que somos de rádio, a gente tem que se posicionar em 2 sentidos. Primeiro, que o rádio ele ajuda na construção de valor de marca, que é o de mais valioso tem, e é o que precisa ser investido em mais tempo, mais prazo, com consistência e hábito, assim como é o rádio na vida das pessoas. Ele constrói uma marca valiosa. Talvez ele não tenha o objetivo de vender, mas ele tem o objetivo de construir. E a segunda coisa é de que os números sozinhos não dizem nada. Sim. Né? Fato. Nós somos um meio relevante por uma série de fatores que a gente abordou ali, o regionalismo, a credibilidade, a proximidade com o público local e é como se você apresentasse um amigo da sua cidade para conhecer alguém que é de fora, você é a ponte entre aquilo. E isso para as marcas tem muito valor e é subestimado tanto por profissionais de rádio, vendedores, locutores, quanto pelo mercado que compra esse discurso, que é muito conveniente, né? Vamos combinar. E um ponto, até você falou na questão de que o rádio ele tem que aproveitar e até catequizar internamente com esses números. Uma coisa que eu sinto muita falta do rádio é o rádio contar para os ouvintes que ele é grande. Então, assim, a gente tem essas pesquisas que são nacionais, ou até a gente consegue Os recortes, ter um né? pouco os recortes mais Sim. regionais. Mas o rádio, eu não vejo ele fazendo uma notícia no seu jornalismo e contando isso para os ouvintes. Não é questão de spot, mas é contar com forma de jornalismo. Sim. Contar isso diariamente. Sim. É que isso é um fato, né? Fato, é Aham. notícia e é marketing da própria rádio. Eu tenho sentido muita falta E a disso. gente passa por um processo, né, que eu acho legal a gente insistir nesse assunto, porque, assim, ok, tem um desconhecimento do lado dos mídias, das agências em relação ao que é nós, mas, assim, a base são os profissionais de rádio para explicar para eles, porque essas pessoas, eu posso falar pelo próprio Tudo Rádio, a gente é bombardeado diariamente com releases mostrando como cada plataforma digital é a última bolacha do pacote. Uhum. Números muito bons e números bem mais ou menos que foram bem, digamos assim, elevados ali, né? Então, assim, tá todo mundo fazendo o jogo. A gente tá disputando a atenção das pessoas. Sim. E a gente tem o principal ativo, que é que vocês mostraram na palestra, que é o tempo de consumo de rádio. É um negócio absurdo. Sim. Esse dado vale ouro. A gente explicar que esse tipo de engajamento, de afinidade dos nossos ouvintes em relação ao rádio, ele é, assim, é muito precioso isso. Muito. Não é algo pouco. A gente vem de congresso falando sobre a fragmentação da mídia, etc. Então, assim, é importante esse trabalho que vocês estão fazendo de olhar internamente para sair, para explicar lá fora, porque às vezes a gente só deposita digamos, a responsabilidade no quem tá lá fora, né? Assim, a gente precisa fazer esse trabalho, concordo com vocês, porque a gente não se vende, né? Há um ano atrás, a gente fez um evento da Mirti em Inhotim. E aí a gente convidou alguns mídias de São Paulo, Brasília, que às vezes nem eram muito próximos, assim, mas a gente convidou a ouvir o que a gente tinha para dizer, porque a gente fez o evento justamente nessa época, era dia do rádio e tudo mais, então era um evento muito focado em rádio. E aí, depois do evento, uma das profissionais de mídia chegou para mim e falou assim, Marina, eu vou te confessar uma coisa, às vezes eu tenho um planejamento de um cliente na mão para fazer e eu esqueço do meio rádio. Gente, aquilo me deixou, sabe? Eu fiquei... doeu em mim, sabe? Assim, doeu profundamente em mim, porque eu acho que isso que você tá falando, Cristiano, é uma coisa que é um dever de casa de todos nós. Sim, A sim. gente precisa vender o nosso peixe, E é engraçado, sabe? Marina, que o rádio faz marketing para as outras empresas e não faz o marketing dele. Na própria... Ele é muito bom de vender. Ele vende os outros na programação. Que é legal. Testemunhais, enfim, vende tão bem os outros e não se vende. Exato, e assim, quando a gente esbarra com esse tipo de coisas, né, assim, eu tenho essa provocação na minha cabeça, agora já faz um ano, e eu penso muito nisso, assim, como a gente faz olha, a gente entrega, gente, utilidade pública, entretenimento, a gente tá numa realidade em que as pessoas estão cada vez mais sozinhas nos seus mundos, muita gente hoje mora sozinha, vive sozinha, nós somos a companhia dessas pessoas, isso tem um valor tão grande, e a gente que tá fazendo no dia a dia, vira uma coisa corriqueira, sabe? Todo dia a gente recebe, assim, eu não tô no ar, mas eu vejo os meus amigos lá
pô, todo dia tem uma mensagem, sabe? Poxa, eu tava pra baixo hoje, você me ajudou, você me... Aham, Sabe? verdade. Ou, tipo, nossa, eu não sabia que Belo Horizonte é um caos, né, o trânsito. E aí, cara, é a melhor coisa do mundo você ouvir um flash de trânsito enquanto você tá dirigindo. E aí, voltando na questão do áudio que o Daniel falou, é um tempo muito grande e é uma atenção que as outras mídias, todo mundo assiste televisão hoje mexendo no telefone, então são duas Verdade. telas. Você faz coisas ao mesmo tempo, consumindo mídias ao mesmo tempo. Quando você tá só no áudio, tá dirigindo ouvindo rádio, tá fazendo uma faxina ouvindo rádio, o rádio ele prende a sua atenção porque às vezes você tá fazendo uma tarefa mecânica e o rádio ele é o seu estímulo, né? Então, gente, isso Claro. tem um valor tão grande e a gente não vende. E isso é uma coisa que, assim como eu falei lá na palestra, tem que partir de cada um. Assim como essa catequização Sim. do mercado e tudo mais, essa valorização do meio, essa divulgação, utilização das redes sociais, dos eventos e tudo mais, ela tem que ser feita por cada profissional de rádio, porque aí a gente consegue todo mundo remar para o mesmo lugar, né? E falar do que está sendo feito, que é muito e é cada vez melhor. E respeitando essa história, né, de, ok, o rádio tradicional, o radinho de pilha, Sim. ele é importante, beleza, mas é quando a gente vai contar o nosso contexto como histórico. Agora, quando a gente já teve experiências recentes, né, Cris, que a gente mostrou, e lá falando com publicitários, com Sim. estudantes, Sim. quando a gente começa a falar de streaming, caixas de som inteligente, de metadados, RDS, telas de carros conectados, o cara fala, Híbrido. meu Deus, vocês são tão tecnológicos assim, Sim. eles já se assustam, e assustam de uma maneira muito positiva. Então, assim, É. também temos o componente da modernidade, da tecnologia, porque a gente se adapta muito fácil a isso, não? E esse é um outro ponto que o rádio não conta para as pessoas. E a gente tem toda essa tecnologia. Exatamente. A gente foi eu fui fazer um atendimento na semana passada com uma concessionária. Aham. E aí, até o Mairim, que meu diretor, estava comigo, e aí ele falou, era uma concessionária, né? Ele falou assim: olha, os carros agora têm dispositivos muito melhores, né? Multimídia, multitela. Você já fez RDS? Aí ela bugou. O Travou. que é RDS? Ela não sabia, gente. Olha só. Imagina, você tem uma tela hoje enorme, você tem Sim. né? Enfim, Exatamente. os carros elétricos, por exemplo, têm telas enormes, alguns os carros novos. Faz uns tablets. Quando a gente colocava RDS, sei lá, 8 anos atrás, com aquelas telinhas minúsculas, que aí você tinha que contar caractere por caractere, às vezes ficava meio travado. Hoje você tem isso de uma maneira tão mais fácil, mas aí, o que acontece? Ficou perdido em algum momento lá e o atendimento comercial não se lembra disso, ou não pensa na realidade do cliente, porque a gente que é atendimento comercial de rádio, a gente tem que ser meio marketing do cliente, porque ele não pensa no formato rádio da mesma forma que ele pensa outras estratégias, ele pensa no 30 segundos, e a gente vai acrescentando esses componentes. Então, a gente tem também que nós, profissionais de rádio, temos que acompanhar essas tendências para, a partir dali, desenvolver soluções. E isso que é o que garante, primeiro, a nossa sobrevivência nesse mundo digital, né? E tem garantido, e tem feito um movimento de renascimento do rádio, e garante também um crescimento robusto na verba de marketing que é destinada para nós, porque o nosso share é 4% do bolo publicitário. É muito pouco. Muito pouco. Sim. Né, para um veículo de massa. Então, assim, com esses outros players que o rádio tem, com esse universo de conteúdo que ele desenvolveu, agora a gente tem condições de pegar muito mais fatias desse bolo publicitário. Mas é um movimento que tem que partir da gente. Com certeza. Marina, muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. A gente te acompanha também nas redes. Você é palestrante, sempre está vendendo o rádio de forma positiva. Imagina. Isso é ótimo. Parabéns. E até comentar, né, pessoal, acompanhar também a Marina e as emissoras do grupo dela, porque realmente são exemplos muito positivos de que você tem, que você diz, é muito importante, e tá ali aplicado na prática também, que eu acho que é legal todo mundo começar a trocar essas figurinhas para a gente ter um rádio, assim, melhor posicionado, porque ele já é muito forte, né? Então a gente precisa se posicionar melhor. Sim, a gente acredita muito. O sistema MPA está presente hoje em Divinópolis e Belo Horizonte. A gente está disputando um mercado novo, que é Belo Horizonte. A gente está um ano só lá. E a gente tem as nossas estratégias, mas principalmente a gente acredita muito nesse discurso do rádio como um universo de conteúdo local. Nós temos bons exemplos disso e a gente
enfim, tem trabalhado cada vez mais para levar isso para o nosso anunciante, para o nosso ouvinte. Quero agradecer imensamente vocês. Sou fã de vocês, acompanho vocês. Imagina. Adoro, assim, me ajuda muito no meu trabalho, acompanho muito tudo rádio e eu vejo um futuro brilhante nosso pro meio, assim, como um todo. Acho que a gente tem muito a explorar, tem muito a ganhar e eu acho que o rádio daqui para frente vai ficar cada vez mais forte. E a próxima vez que vier, a gente pega um pão caseiro, um doce de leite, um café mineiro, É isso aí. come e conversa mais. Ó, eu falo de rádio, eu dou curadoria de doce de leite, café e queijo mineiro, porque, Nossa. né, enfim. Então a gente vai começar mais uma entrevista. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, pessoal.